Ai, Sara, tô cansada já. A professora todo dia reclama do meu filho, da minha filha, que isso, que aquilo, que aquilo outro, que ele é agressivo, que ele não obedece, que ele é teimoso. Já é normal de um autista se sentir um peixe fora d'água nesse mundo que nós vivemos, onde ele é o diferente sempre. Diferente na família, o diferente na sala de aula, ele sempre é o diferente em tudo. Então ele é o patinho feio. Sendo que, na verdade, ele pode ser um cisne, mas ele é enxergado como um patinho feio. A criança que dá problemas, a criança que só briga com os coleguinhas, a criança que chora para entrar na escola, já faz 7 meses, 8 meses que frequenta a escola, mas ainda chora para entrar na escola. Ué, por que ele chora? É normal? Claro que não é normal. Algo está acontecendo, que a mente, o cérebro de uma criança autista é totalmente diferente da mente, do cérebro de uma criança que não é autista. Como esperar que um filho autista vá ter o mesmo comportamento aplicando intervenções, bloqueios, castigos? Não vai, mas não vai mesmo conseguir. É muito importante você aprender a trabalhar em casa, entender o motivo daquela reação do seu filho. Sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas. Aqui eu ajudo mães como vocês mesmas podem ajudar o filho de vocês a ser uma criança autista calma, tranquila e independente. Eu sou Sara Roder, mãe de autistas e terapeuta especialista em autismo. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que muitas mães passam por essa dificuldade, que é se o seu filho tem dificuldades de se adaptar na escola, de frequentar a escola ou escolinha, berçário, creche, ou a escola não está sabendo lidar com ele, com o autismo do seu filho. Então fiquem aqui comigo e se você conhece alguma mãe, alguma família que passa pela mesma situação, compartilhe esse bate-papo para que eles também tenham conhecimentos como lidar com essa situação tão difícil. Então, olha só, voltando para o tema aqui que nós vamos conversar hoje, um tema que, muitas mães passam por isso, eu passei, foi a minha experiência, E eu quero compartilhar aqui com vocês para ajudar, para contribuir, tá bom? Então, hoje, aqui nesse bate-papo, eu não vou dar uma receita, pronta, até porque cada criança autista tem as suas necessidades únicas. E também cada escola segue uma metodologia, Então não dá para ser algo, olha, faça isso, exatamente dessa forma que você vai ter sucesso, tá? No desenvolvimento do seu filho. Mas eu quero compartilhar a minha experiência com os meus filhos autistas e com a experiência das minhas alunas com os filhos delas também, tá? Então, olha só. Porque, na verdade, é muito mais fácil, a gente acompanhar, a gente aprender com quem já fez o caminho das pedras. Uma das muitas dificuldades é sobre o autismo na escola, Na escola do seu filho, ou na creche, no berçário, na escolinha. Então, é uma realidade que muitas mães estão passando por isso, tá? Que legal, Marília, que ótimo, muito legal. E compartilhem aqui comigo também nesse bate-papo. Se você também, se o seu filho, sua filha, neto, neta, está passando por uma situação assim, desgastante, difícil, na escolinha, na creche que ele está participando, tá bom? Compartilhe aqui comigo, por favor. Eu vou gostar muito de saber para poder ajudar vocês mais de perto, tá? Então, olha só, na minha experiência, Eu me lembro da experiência com o meu filho autista. Quando eu tive o diagnóstico dele, foi quando ele tinha 4 anos. Então, é exatamente ali a idade, quando a gente já começa a levar para o berçário, para a escolinha, para a creche. E eu comecei por um berçário, tipo berçário. Mas na época, por falta de conhecimentos, porque você imagine, se vocês agora, nesse ano de 2022, encontram dificuldades, pode imaginar há 12 anos atrás?
como tinha tão pouco conhecimento, explicações, né, orientações, mas muita gente não sabia nada sobre autismo, nem se falava sobre o autismo. Então, o meu filho, com o diagnóstico de autismo, mas ele falava, porque eu já tinha desenvolvido a fala, ele teve sim um pouco de atraso na fala e na construção de frases principalmente, mas eu trabalhei isso com ele, então ele se desenvolveu. Quando ele começou a frequentar esse berçário, essa escolinha aí, ele falava já e interagia, assim, brincava com as outras crianças. Então, o pessoal, por falta de conhecimentos, né, não estou julgando, mas assim, por falta de conhecimentos, duvidavam que ele fosse autista. Então, eu ouvia comentários assim, mas será que ele é autista mesmo? Mas ele fala, mas ele brinca com as outras crianças. Será que ele é autista mesmo? E eu tinha um laudo. Agora, imagine as mães que apenas suspeitam que o filho seja autista. A dificuldade que tem, porque não tem ainda o laudo para comprovar, né? Então se torna muito mais difícil. E aí a criança começa a apresentar dificuldades, principalmente no comportamento e no relacionamento, na interação, né? Mas é vista com julgamentos com outros olhos, que é uma criança mal educada, né, mal criada. Vocês sabem disso, né? Mães de autistas aqui, já muito provavelmente alguém de vocês já passou por situação semelhante, não é verdade? Então, mas assim como eu, as minhas alunas também, nós fazemos uma ponte. Nós somos uma ponte entre os nossos filhos e a escola, ou creche, ou escolinha. É muito importante nós aprendermos a ser essa ponte para lidar com eles, com os nossos filhos, desenvolver eles e levarmos para a escola o nosso conhecimento e a nossa prática. Porque, como vocês vão aprender lá no evento onde eu vou falar sobre a mente e o cérebro do seu filho, do seu neto autista, como funciona, por que ele faz aqueles movimentos repetitivos, por que ele tem as sensibilidades, né, nos 5 sentidos, por que ele faz o que ele faz do jeito que ele faz. Eu estava falando que nós mesmas mães, nós podemos aprender de uma forma prática como ajudar os nossos filhos a se tornarem crianças autistas calmas, tranquilas, porque o que mais se fala hoje é de autista agressivo, né? Agitado, nervoso, e um filho com independência, porque o sonho de toda mãe de autista é ver o filho ter independência fora de casa, na escola e depois na faculdade, né? Então, é o nosso sonho esse. E isso é possível. Assim como tem sido possível para o meu filho Henrique. Agora ele já tem quase 16 anos. O Henrique já viajou de avião sozinho. Ele vai ao supermercado para mim. Ele vai na escola, ele volta sozinho. Ele faz judô, vai a pé, volta sozinho. Então, assim, o Henrique tem se desenvolvido muito, né, com independência, com autonomia. Então, isso é totalmente possível. Não que seja fácil. Não que seja fácil. Eu nunca disse que é fácil, mas é possível. É possível, né? Nós, mães, ajudarmos, desenvolvemos os nossos filhos, tá? Então, assim, cada série, né, que o meu filho estudou, desde o jardim da infância, depois pré, né, 1º ano, e vem, né, até agora ele está no 8º ano, né, então cada série que ele estudou, eu precisei estar ali, presente, com muita frequência na escola, não apenas no dia da reunião de pais, né, não, ou no dia da matrícula, rematrícula, não, no dia das mães, não. Sempre presente, sempre acompanhando. Por quê? Tem vários porquês. Mesmo que o seu filho autista, sua filha autista,
seja verbal, consiga falar, nem sempre eles conseguem se expressar. Então, pode chegar em casa com um comportamento de irritabilidade, de nervoso, mas não sabe te contar o que aconteceu lá na aula, bullying com coleguinhas, porque isso aconteceu com meu filho mais de uma vez, bullying, não sabia se defender, mas não me contava, eu não sabia. Então, depois de anos, né, que eu fui desenvolvendo, trabalhando isso nele, ele me contou os bullying que ele tinha sofrido. Então, precisa estar presente, mesmo estando presente, às vezes pode escapar algo dos teus olhos, do teu alcance, né? Mas é muito importante. E assim, com isso, né, eu ouvi várias frases que vocês, mães, muito provavelmente já ouviram. Se não ouviram, pode bem ser que ainda vão ouvir um dia desses. Ah, mas você, mãe, mãe passa a mão na cabeça, mãe quer proteger. Esses dias eu vi um comentário absurdo, né? A profissional, né? Não sei se professora, pedagoga, ou enfim, a profissional do ensino comentando que mães estão super protegendo os filhos autistas, por isso que eles estão dando tanto trabalho na escola. Eu achei absurdo. Falta de conhecimento, né, dessa pessoa. Então, na verdade, o que acontece? Quem não é mãe de um filho autista, quem não é vó de um filho autista, quem não tem um filho autista na família, seja tia, ou quem não é autista, porque a gente sabe hoje, nos conhecimentos, que muitas crianças autistas na família, se você tem um filho autista na família, olha para trás, vai para trás um pouquinho e dá uma olhada. Você vai descobrir que tem mais pessoas autistas na sua família. Tem, ou na sua família, ou na família do pai da criança, né, ou do seu esposo. Tem. Então, quem é autista ou tem filhos autistas sabe o quanto é dolorido, o quanto é difícil, né, ser compreendido, ser valorizado, ser amado, ser respeitado, quanto isso é difícil. Quem não é mais fácil. Porém, eu até respondi essa pessoa explicando que hoje em dia está vindo ao conhecimento cada vez mais casos de autistas, não somente crianças nascendo autistas, mas adultos se descobrindo autistas. Então, essa pessoa, ela não sabe o futuro. Ela pode ter um dia neto autista. Ela pode, né? Então, a pessoa precisa ter o bom senso de querer saber, querer conhecer, porque ela não sabe o futuro dela, né? O que pode acontecer. Bom, então, outra frase que eu ouvi e vocês pode ser que ouçam também. Se você não ouvir pela frente, pode ser pelas costas, né? Ah, mas você está falando com uma pedagoga, uma psicopedagoga, né? Então, assim, que já trabalhou com autismo, então tem muita bagagem, né? Tem muito estudo, mas não tem a prática. E a prática que eu falo não é a prática ali só na sala de aula ou em sessões de terapia. Não! É a prática do dia a dia. Aquela criança que acorda até a hora de dormir. Todas as atividades que ela faz durante o dia, todas as dificuldades na hora de comer, tomar banho, escovar dentes, trocar de roupa, enfim, guardar brinquedos. Olha, colocar o uniforme para ir para a escola. Então, esses profissionais não têm essa prática. E isso é algo que nós, mães, precisamos aprender como trabalhar, como desenvolver nos nossos filhos, porque a gente tem que levar esse conhecimento para as escolas. Eles podem ter o estudo que tiverem, mas não têm a nossa prática. Então, assim, eu falo com experiência, com autoridade nisso, porque eu vivenciei e vivencio isso. E as minhas alunas também com os filhos dela. Então, você, mãe, escuta o que eu estou te falando, grava isso.
Você, mãe, precisa se colocar, defender o seu filho. Você precisa fazer isso. Se você não fizer, ninguém da escola vai fazer por você. Fique tranquila que ninguém vai fazer isso por você. Você precisa se colocar. Não tenha vergonha, não tenha medo. Você precisa passar essa coragem, porque o teu filho, mesmo que ele seja não verbal, ele entende tudo, ele capta tudo. Se ele vê você tímida, você se retraindo, como que ele vai reagir? Mesma coisa. Ele precisa, você é o exemplo para ele. É muito importante isso, mas para que isso aconteça, você, mãe, precisa aprender como ajudar o seu filho, como desenvolver ele. Você precisa aprender. Você precisa conhecer, saber. E sem esse conhecimento, sem essa prática, fica realmente difícil para você se colocar na escola, né? Porque você não vai ter argumentos. Eles têm os argumentos deles, mas você não vai ter argumento. Então, por isso eu tenho falado muito, ajudado, orientado as mães. Mães, como vocês mesmas podem. Né? Vocês têm todo o potencial para isso. Só precisam de suporte, precisam de orientação, precisam de ajuda. Né? Então, assim, veja só. Além dessas pessoas, desses profissionais, terem pouco conhecimento sobre autismo lá na escola, os que têm conhecimento, e muito provavelmente fizeram cursos baseado em teorias, em terapias, que têm metodologias, por exemplo, para trabalhar com intervenções, com bloqueios. Né? Então, por exemplo, a criança tem um comportamento que é considerado um comportamento errado. Então, o que vai acontecer? Eles vão bloquear aquele comportamento. Ou seja, o foco é o comportamento. Como eu disse no bate-papo de ontem, não é o que está causando ou o que causou o comportamento, mas só fica no foco do comportamento. Bloqueia. É mais ou menos assim. Não é difícil de entender. Veja só. Você está morrendo de raiva, aconteceu algo que te deixou muito chateada, indignada, e você está com uma raiva terrível. E chega alguém e bloqueia aquilo de você. Não, você não pode ter raiva, você não pode expressar isso, você não pode ser assim, né? Você não pode ter raiva, isso é muita maldade no seu coração. Quem não sentiu raiva? Quem não teve esse sentimento? Quem? Agora, quando alguém chega para você e procura entender o que foi que aconteceu, por que você está tão brava assim? Por que você está irritada? Aconteceu alguma coisa? Eu posso te ajudar? É diferente. Aí você vai se desabafar e vai falar o motivo da sua raiva, o porquê que você está tão indignada. E pode ser que essa pessoa depois pode ter uma palavra para te acalmar ou possa te dar uma solução. É diferente. Com a criança autista, não é diferente. Então, bloqueios deixam a criança mais irritada ainda, mais nervosa, mais agitada, porque ela não se sente entendida, ela não se sente compreendida. Já é normal de um autista se sentir um peixe fora d'água nesse mundo que nós vivemos, onde ele é o diferente sempre. Diferente na família, o diferente na sala de aula, ele sempre é o diferente em tudo. Então, ele é o patinho feio. Sendo que, na verdade, ele pode ser um cisne, mas ele é enxergado como um patinho feio. A criança que dá problemas, a criança que só briga com os coleguinhas, a criança que chora para entrar na escola, já faz 7 meses, 8 meses que frequenta a escola, mas ainda chora para entrar na escola. Ué, por que ele chora? É normal? Claro que não é normal. Algo está acontecendo. Tem um motivo por trás desse comportamento dele. Como a Polly disse aqui, imagina, a filha chega a vomitar e ter crises
Pode imaginar o sofrimento dessa criança? Não vi se é menino ou menina. Pode imaginar? Se coloca no lugar, deixa eu ver, uma menina? Maia Maria. Se coloquem no lugar da Maria. Vocês forem obrigados a frequentar um ambiente que vocês têm pavor daquele ambiente. É horrível ficar ali umas 4 ou 5 horas. Vocês podem imaginar isso? E você é obrigada a ficar. Você não pode sair, você tem que ficar. E não é um dia, é um ano, talvez 2 anos, sei lá quanto tempo. Você pode imaginar? Como que você vai se sentir? Olha, gente, eu já fiz cursos Brasil afora, eu já frequentei lugares de capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, onde eu tive que fazer muito sozinha, pegar avião, Uber, metrô, tudo sozinha. E sabe, um frio na boca do estômago, é uma ansiedade, né? É um se sentir deslocada, perigos que a gente passa. Às vezes, eu fiz cursos no Rio de Janeiro que eu precisei me locomover de noite. De noite. Sabe? Então, assim, vem aquele frio e eu tinha que estar ali. Eu não tinha outro jeito. Me apresentar em público por muitas pessoas, eu tinha que estar ali. É super difícil. Imagine a Maria. Então, a gente tem que olhar o que está causando. Olha a minha pequena Helena. Agora ela tá, né? Ela começou a frequentar o berçário. Foi em março, por aí, agora, que é as últimas semanas que ela tá mais tranquila. Então, nós estamos brincando de berçário aqui em casa. Então, ela é as tias do berçário e eu sou a mãe, as mães que vou levar as criancinhas. Eu bato na porta, aperto a campainha e, né, assim, brincando daquela realidade. E nessas, às vezes, ela escapa algumas que se ela tá brincando, pode ser que, né? Mas assim, ela é super bem tratada, super bem querida, né? Respeitada ali no ambiente do berçário, nossa, super. Mas a questão é ela mesma. Aquele momento de passar pelo portão, de dar tchau para a mãe e entrar num ambiente que é totalmente diferente do ambiente do lar dela, onde é um lugar mais tranquilo, onde todos nós entendemos ela, onde ela se alimenta do que ela gosta de comer, né? Onde não tem ninguém que vai tomar brinquedo dela. Enfim, ela tá no espaço dela, super confortável. Chegando lá, cheio de crianças, cada uma brinca de um jeito, tem mais velho, tem mais novinho, enfim, tem as regras do ambiente que são diferentes das regras de casa. Então, dá aquele frio. Então, quando chega na frente, ela ainda fala: mamãe, um pouquinho de dor na minha barriga. Eu falei: filha, mas você é corajosa. Você lembra que você é corajosa? Você vai conseguir. Eu tô aqui com você, eu acredito em você. Ela respira fundo, desce do carro. A hora que a tia abre o portão, ela nem olha para trás. Ela vai correndo, né? Para não se arrepender e não voltar. Mas é um processo, isso foi um processo, né? Vários dias, várias situações de eu conversar com o pessoal de lá, pedir para eles serem compreensivos. Então, é um processo. E é assim, é essa dificuldade. O autismo, na verdade, o que é? Um déficit na comunicação e na interação. Nossa, mas ele é tão inteligente? Sim! Pode ser muito inteligente, porque tem os autistas de alto desenvolvimento no QI, tem autistas com QI normal e tem autistas com QI abaixo da média. Sim, ok? Ele é super inteligente, mas, apesar da super inteligência dele, ele tem dificuldade na interação e na comunicação. Por exemplo, ele pode ser super comunicativo, mas ele não sabe se colocar numa situação. Ele pode falar palavras que não cabem no momento. Aí os coleguinhas vão dar risada, vão tirar sarro dele. Ele não vai entender por que estão rindo dele. Ele pode não entender palavras de duplo sentido. Isso pode causar um constrangimento ou irritabilidade nele. É dificuldade na comunicação e na interação. E essas terapias que trabalham com metodologias assim, de intervenções, bloqueios, castigos, que eles não falam castigos, na verdade, eles falam consequências. Se você não fizer isso,
você não vai ganhar aquilo. Se você fizer essa atividade, você vai poder tal coisa. Você já está ensinando desde criança o seu filho a fazer barganhas, fazer chantagens desde criança. Sendo que ele precisa entender que aquela atividade precisa ser feita porque para o bem dele, porque vai ser saudável, porque ele precisa aprender, enfim, ele precisa entender o sentido. Ele fez aquela atividade, aí ele vai ganhar um chocolate, daí ele vai ganhar uma bala, daí ele vai poder ver o celular. Então você está fazendo chantagens com o seu filho. E ele vai aprender e vai fazer isso com você depois. O meu começou a fazer assim. Eu pensei, o que é isso? O meu fazendo isso eu nunca ensinei assim. Mas ele estava aprendendo nessas metodologias, nessas terapias que não funcionaram para ele. Então, estou te orientando para você ficar atenta a isso, né? Então, assim, isso acontece nas sessões, nas terapias, mas profissionais da escola podem fazer cursos baseados em metodologias assim. Então, o que vai acontecer com o seu filho? Quando ele estiver lá na escola, que ele ficar estressado, que ele ficar nervoso, que ele ficar irritado, né? O que vai acontecer? Ele não vai ser entendido o porquê, o que causou aquela irritabilidade dele. Mas quando você chegar para buscar o seu filho, o que você vai ouvir? Do comportamento dele. Mãe, ele anda muito agressivo. Mãe, ele tá muito agitado, ele não para, ele não quer fazer tarefa, ele bate nos coleguinhas, ele briga, ele bate a cabeça. Só te fala dos comportamentos. E por quê? Porque esses profissionais estudam cursos, estudam metodologias onde só tem o foco no comportamento. Nenhum profissional da escola vai chegar para você, ou pelo menos a grande maioria, e dizer assim, olha mamãe, ele estava agressivo hoje, mas porque ele estava com muito medo. Aconteceu uma situação assim e trouxe muito medo para ele. Aí eu percebi que por causa do medo, ele bateu no coleguinha ou enfim, jogou o estojo em alguém, mas era um medo. O medo por causa de tal coisa, de tal coisa. Não. Só vai focar no comportamento. É assim. Isso tem acontecido com as minhas alunas, né? Com os filhos das minhas alunas. E com muitas mães que falam comigo. Sara, tô cansada já. A professora todo dia reclama do meu filho, da minha filha, que isso, que aquilo, que aquilo outro, que ele é agressivo, que ele não obedece, que ele é teimoso. Por exemplo, a Rosiane, uma das minhas alunas, que inclusive ela entrou para o meu método sem ter a certeza do diagnóstico da Emily. Mas ela já suspeitava, ela já observava os comportamentos da Emily. E depois ela teve o diagnóstico confirmado de autismo, da neurologista. Mas a Emily era assim, teimosinha. Mãe, ela não obedece. Na hora de guardar a mochila, ela não obedece. Na hora de guardar os brinquedos, ela não quer. Na hora disso, aquilo outro, ela não obedece. Quando a Rosiane aprendeu a trabalhar em casa, conhecendo o mundo imaginário da Emily, se comunicando, cativando a Emily para vir para a nossa realidade, explicando os porquês, pronto, agora o que acontece? Ela recebe elogios da professora, que ela está obediente, que ela está educada, que ela faz o que precisa ser feito na hora que a professora pede, em casa também. Então precisa entender. Então as crianças autistas nas escolas, tem escola, por exemplo, que se a mãe vai fazer a matrícula da criança, a escola já recusa. Não tem vaga, porque é autista. Tem mães que passam por essa realidade. Então, ao invés de trabalhar, com a criança, com o filho autista, acessando o mundo imaginário dele. Todo autista tem o seu mundo imaginário. Gente, hoje, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Hoje eu fiz uma caminhada bem cedinho. É o tempo que eu tenho para mim. Nós, mães de autistas, precisamos de ter um tempinho para nós, para cuidar da gente também. E eu fiz a minha caminhada hoje cedo.
E eu vi uma pessoa passando por perto de mim, fazendo caminhada também, falando sozinha. Era uma pessoa adulta, né? Falando sozinha, gesticulando, falando. E eu fiquei observando, eu pensei, olha, é um sinal de autismo. Talvez ela até seja autista e não saiba. Mas ela conversava assim, como se ela tivesse uma pessoa ao lado dela. Eu achei tão interessante. Você já viu pessoas assim, conversando sozinhas? Não estou dizendo que essa pessoa é autista por causa disso, mas é um dos grandes sinais, tá? Mas todo autista tem o seu mundo imaginário e lá acontece tudo de bom para ele, tudo que ele gosta, que ele acha divertido, que ele acha legal, que ele acha justo, né? Tudo acontece naquele mundo imaginário. Aí é totalmente diferente do seu mundo real. Mas ele é meu filho, nós moramos no mesmo lar, eu sei, mas ele vive um outro mundo. E você não conhece o mundo dele. Você pensa que conhece, mas não conhece. Então você precisa aprender a acessar esse mundo imaginário dele, conhecer, ver o quanto é divertido, interagir ali com ele, brincar com ele do que ele brinca, como ele faz, sem ficar dando comandos. Basta os comandos que ele já recebe por aí. Depois você vai cativando, motivando ele para vir para a sua realidade. E aí sim você vai instruindo ele, desenvolvendo ele nas habilidades que ele precisa se desenvolver, que você quer que ele se desenvolva. Como, por exemplo, a fala, né? Desenvolver a comunicação, determinados comportamentos, a interação, autocuidados, enfim, habilidade que ele precisa realizar. Então você pode ir trabalhando para que ele seja uma criança calma, tranquila, né? E independente, com autonomia. Nossa, Sara, você falando assim parece meio irreal, né? Fora da realidade. Uma criança autista calma, meu filho, eu não posso nem dirigir a palavra para ele, eu não posso falar um não para ele, que ele tem uma crise nervosa, ele faz uma birra, ele se bate. É quase que impossível, eu acho difícil imaginar. É possível. Hoje mesmo, eu recebi vídeos e depoimentos de uma das minhas alunas, que a Iana, ela é lá do estado de Paraíba, a filhinha dela, Alicia, de 3 anos e alguns meses, por aí, Alicia. Então, a Alicia foi diagnosticada com autismo bipolar e TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Pode imaginar? Faz 1 mês que ela está desenvolvendo o método que eu oriento as mães e hoje ela mandou vídeos. Tanto ela filmou a Alicia na escola brincando com outro coleguinha autista, brincando de trenzinho, um segurando no ombro do outro. Em casa, a mãe pintando com ela, fazendo atividades com ela, ela falando, explicando para a mãe, calma, tranquila. É possível, mas o seu filho precisa se sentir compreendido, entendido, amado, respeitado. Então, e precisa aprender a encontrar o porquê do comportamento dele, ao invés de focar só. E somando essas metodologias dessas terapias, tem a educação, né? Tem a disciplina tradicional, aquela que você foi educada, muito provavelmente. A criança tem que obedecer, não importa. Falei, tá falado. Mãe falou, acabou. Castigo. Como é que é o cantinho do pensamento? Guarda isso daí, senão você vai apanhar. Né? Então, a educação tradicional. Provavelmente você foi educada assim. Aí o que acontece? Aí nasce um filho autista na sua família, você fica perdida. Porque você tenta aplicar essa disciplina tradicional e o teu filho não vai ficar quietinho, obedecer igual você obedecia antes. Ele vai virar do avesso, ele vai ter uma crise nervosa, ele vai te bater, ou ele vai sair derrubando, chutando tudo. Aí você fica perdida, fala, caramba, bater não tá resolvendo, pôr de castigo não resolve, ele fica pior ainda. O que eu faço? Aí, o que acontece? Ele é interpretado como aquela criança que só faz birra,
que é desobediente, que é teimosa, né? Ou seja, o foco está no comportamento da criança. Insistem, né? Esses profissionais da escola também, familiares, insistem que essa criança tem que ter os mesmos comportamentos daquelas que não são autistas. E fica muito difícil. Por quê? Porque a mente, o cérebro de uma criança autista é totalmente diferente da mente, do cérebro de uma criança que não é autista. Inclusive, cientistas já têm pesquisado realmente lá dentro do cérebro, as manchas que acontecem lá, né, dentro do cérebro. Então, é comprovado cientificamente que o cérebro é diferente. Como esperar que um filho autista vá ter o mesmo comportamento aplicando intervenções, bloqueios, castigos? Não vai, mas não vai mesmo conseguir. Aí o que acontece? Manda para o médico. O que o médico faz? O médico faz o que ele aprendeu na faculdade, ele medica. Então, remédios, medicações. O seu filho ainda não melhorou. Leva no médico de novo. Aumenta a dose. Ou troca, ou aumenta a quantidade de medicações. E nem por isso o seu filho se torna uma criança mais calma, tranquila. Ele pode se tornar meio zumbi, assim, né? Meio atordoado. Aí troca o sono, porque essas medicações dão muito sono. Aí dorme de dia, não dorme de noite, vira uma bagunça e você precisa acompanhar o ritmo dele. Não tem como você deixar o seu filho autista acordado de madrugada e você dormir. É impossível. E como você se sente no outro dia? Não é? É a realidade. Então, assim, se você, mãe, aprender, né, como ajudar, como desenvolver o seu filho autista, né, dando direcionamento para essa criança. As crianças autistas precisam de direcionamento, porque eles vivem lá no mundo imaginário deles, eles não vivem a nossa realidade. É mais ou menos se eu te colocasse lá num país totalmente diferente, o clima, a cultura, o idioma, os hábitos, os costumes totalmente diferente. E como é que você vai se sentir? Ninguém te entende. Você começa a falar em português lá, gente, eu tô com fome, eu tô com sede. O que ela tá falando? Não tô entendendo nada do que ela tá falando. Como é que você vai se sentir? Então, é mais ou menos assim. E é preciso você aprender a lidar, então, com o seu filho autista. Dar direcionamentos para ele. O seu filho pode ter dificuldade em expressar se ele tem dor. Ele pode ter uma crise nervosa porque ele está com dor. E ele não vai te falar que ele está com dor, mesmo que ele seja verbal. Nem sempre ele vai conseguir expressar para você. Ou ele ficou irritado, por exemplo, porque a professora, de repente, não entendeu a necessidade dele naquele momento. Com várias crianças chamando, falando ao mesmo tempo, às vezes a professora não entendeu. É o que basta para ele ter uma crise nervosa. Mas ele não vai te contar, ele não vai te explicar. Se ele sofreu um bullying na escola, na hora do intervalo, os coleguinhas, né? Ele não vai te contar. Ele não sabe expressar. Ele pode reagir com o quê? Com agressividade. Aí o que vai acontecer? Olha, mãe, o seu filho autista é muito agressivo, mas não é visto que determinados coleguinhas provocaram o seu filho autista. Isso não se fala. Por quê? Porque talvez a professora não estava ali no momento, ela não viu, aí os coleguinhas vão se defender. O seu filho autista não vai saber se defender. Ele não vai saber explicar que eles provocaram. Olha o que aconteceu com o meu filho Henrique. Ele deveria ter aí por em torno de 9 anos, mais ou menos. Uma escola eu não soube, a direção não me passou. Eu fiquei sabendo agora, já quando ele tinha aí uns 13 anos, que ele foi compartilhar comigo. Eu fiquei admiradíssima e não me arrependo de ter tirado ele daquela escola.
Mas olha só, a direção não me contou. Ele estava no intervalo, os coleguinhas ficaram provocando ele. Por quê? Porque no intervalo ele vivia no mundo imaginário dele, como até hoje ele ama. Ele falava sozinho, ele imitava os dinossauros, né? E aquilo era engraçado. E os coleguinhas começaram a provocar. Todo intervalo eles provocavam. Chegou uma hora que meu filho ficou muito nervoso e partiu por cima de um deles e deu um murro. O que aconteceu? Ambos foram levados na direção. O meu filho não sabia se expressar. O coleguinha tomou vantagem. O que aconteceu? O meu filho foi repreendido e eu fui saber só anos depois. Né? Então, assim, agora ele faz terapias, né, para ajudar ele a superar esses traumas. Mas é muito importante você aprender a trabalhar em casa, entender o motivo daquela reação do seu filho, né? O motivo de ele não estar querendo comer, por exemplo, né? Dele não ter obedecido. Se a professora fala assim, Sara, ele não obedece. Já não pensa, não tira o teu foco do comportamento dele. Para e pensa, não obedece? E como que a professora está dando os comandos para ele? Né? Como que ela está falando, pedindo para ele fazer o que ela quer que ele faça? Então, você precisa aprender como direcionar o seu filho, mesmo que ele tenha atraso na fala e que ele não fale. Sara, mas como que eu vou ficar falando com meu filho? Ele não fala, mas ele entende tudo. Ele entende tudo. Pode explicar sim que ele não me olha nos olhos, mas ele super auditivo, ele escuta tudo, ele entende tudo. Então, assim, você precisa conhecer as hipersensibilidades do seu filho, explicar e falar isso na escola, mas não é nenhuma nem duas vezes. É o ano inteiro, você tem que lembrar a escola da hipersensibilidade, seja auditiva, seja no paladar, seja no tato, enfim, o que for. E pedir que a escola respeite isso aí, porque isso pode gerar uma crise nervosa. Ele não entende palavras de duplo sentido, piadinhas, brincadeirinhas. Ele pode não entender. E se ele não entende, aquilo não faz sentido para ele, bastou para ele ter uma crise nervosa. Por quê? Porque ele é maldoso? Não. Porque os autistas levam tudo ao pé da letra. E se aquela brincadeira é uma coisa sem graça, que não faz sentido para ele fica demasiado frustrado, chateado, magoado. E o seu filho autista, ele é verdadeiro. Ele veio na sua família para te ensinar muita coisa. Uma delas é te ensinar a sua família verdade. Porque ele fala. E isso, por um outro lado, ele sofre. Por que ele sofre nesses ambientes? Porque nesses ambientes, as crianças que não são autistas, desde pequeno, elas já vão aprendendo falsidade. Faz de conta que você gostou. Elas vão aprendendo isso. E o autista não. É o que é, o preto no branco. Se tá justo, é justo. Se ele gostou, ele fala. Também se ele não gostou, ele não fala. Se você tiver com uma sujeirinha, a pessoa chega perto dele, tem uma sujeirinha aqui no rosto, ele vai falar, olha lá, olha o que você tem aqui no seu rosto. E a mãe vai dizer, quieto filho, fica quieto, não fala isso. Mas ele está sendo realista, verdadeiro. Mas só que ele sofre com isso. Então, palavrinhas de duplo sentido, ele pode não entender. Todo mundo cai na risada, todo mundo acha engraçado e ele se sente um peixe fora d'água. Aquilo é motivo para ele sair gritando, chutando, nervoso, batendo em tudo. Uai, mas por que ele ficou nervoso? Ninguém fez nada para ele. A gente só estava rindo. Ele não entende que você estava rindo ou os coleguinhas estavam rindo ali da situação engraçada, de repente, não. Ele pode entender que estão rindo dele, mas ele não vai falar. E sabe por que eu sei disso? Porque isso aconteceu algumas vezes com a minha pequena. Então, entre amigos, menina, 4 aninhos, engraçadinha, às vezes fazia alguma coisa, vinha mostrar algum brinquedo e as pessoas, nossa, ela saía chutando, chorando. Mas o que foi? Eu não fiz nada. Ela interpretou que a pessoa estava rindo dela e não era isso. Então
Entende? Isto você precisa ficar atenta e levar para a escola. Professora, se de repente meu filho sai chutando tudo, observa, será se alguns coleguinhas não fizeram alguma brincadeira, falaram alguma coisa? Não, Sara, não, fulana, não falaram, não fizeram nada. Eu sei, de repente não fizeram nada maldoso, mas não precisa ser nada maldoso. Seja algo que o teu filho interprete, que ele não interprete, que ele não saiba entender, na verdade. Mas a professora não sabe. Por quê? Porque a metodologia que ela estudou, se ela fez algum curso de autismo, é apenas o foco no comportamento. Ele tá agressivo. Resolve aí. Leva pro médico, pro neuro, né? Ou ele frequenta menos tempo aqui na escola, não fica o período todo, porque assim não dá. Ao invés de querer saber o que aconteceu, né? O foco está só no comportamento. Antes de dar comandos, explicar o porquê, para fazer sentido para o seu filho autista. Se você só falar e não fizer sentido para ele não vai te obedecer. Lembra que eu estava falando do preto no branco? Precisa fazer sentido para ele. Você precisa explicar que aquilo pode machucar, pode cortar, ele pode cair, ele pode se bater, pode machucar alguém, é perigoso. Enfim, ou não é certo, é errado, é feio. Você precisa explicar e ver se aquilo faz sentido para ele. Aí aquilo que aconteceu, por exemplo, teu filho estuda tarde, aconteceu em casa de manhã, aconteceu algo novo com o meu filho de manhã, eu tive que sentar, explicar, fazer ele entender. Então, na hora que deixa ele à tarde na escola, prof, vem cá. Olha, hoje de manhã aconteceu isso em casa, eu sentei, eu falei, expliquei, eu ajudei ele a entender. Por um acaso, se acontecer isso na escola, você já está sabendo, por favor, repete o que eu falei para ele. Entende? A importância, você tem a prática, você não pode ter teorias, mas você tem a prática, né? Avisar ele sempre que for, a professora precisa avisar o seu filho sempre que ela for mudar uma atividade em sala de aula. Por quê? Porque o seu filho precisa de previsibilidade. Ele se apavora, ele fica nervoso se ele não sabe o que vai ser feito depois daquela atividade. Vai pintar? Ok. Olha, a gente vai pintar agora, tal, e depois nós vamos ao parquinho, e depois vai colar, ou enfim, vai fazer alguma atividade. Fala para ele, mas isso não vai deixar ele ansioso? Não, pelo contrário, isso vai acalmar. Ele precisa de ter uma previsibilidade, ele precisa saber. Então a professora pode ser que não saiba disso. Ela vai fazendo as coisas, acaba aquela atividade, do nada ela manda guardar todos os lápis, porque agora a próxima atividade a gente vai no parquinho. Aí a criançada já fica agitada, já levanta, já começa a guardar as coisas. Pronto, e aquilo já deixa ele nervoso, agitado. Como assim? Ninguém avisou nada? Como assim parquinho? Peraí, entende? Ele pode já ficar nervoso, ele pode chutar, ele pode sei lá o quê. A professora precisa saber que, pelo menos para ele, ela precisa trazer previsibilidade, explicação, né? Outra coisa, não. Quantos nãos o seu filho autista ouve por dia? Não, 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 não. Lembra que eu falei da disciplina tradicional? Quantos nãos você já não ouviu quando você era criança? Você aprendeu assim? A professora aprendeu assim? E vai passando para eles. E não faz sentido pro autista só você falar não. Autistas precisam de direcionamento. Igual as outras crianças que nascem na família, parece que já sabendo tudo, você às vezes fala assim, nossa, as crianças hoje em dia daqui a pouco vão nascer falando já, nascer andando, porque é incrível como elas estão tão inteligentes, né? O seu filho autista, ele pode ter um QI alto de inteligência sim, mas ele precisa de direcionamento. Você precisa explicar para ele coisas básicas. Coisas que para o seu filho que não é autista, você não precisa explicar, porque ele pega no ar. O seu filho autista precisa. Precisa explicar. Então, ao invés de falar assim, não pula no sofá. Que tal você falar diferente com ele? E você explicar assim, filho, pular
é no chão ou lá fora, no quintal. Vamos pular comigo lá fora? Vamos? Explica para ele. Sofá é feito para a gente sentar ou deitar. Chão é feito para pular. Vamos pular no chão? Vem comigo? Pronto. Ele entendeu que sofá foi feito para sentar ou para dormir. Tanto é que se ele vê um priminho vier na casa dele e começar a pular no sofá, ele vai ficar chateado com o priminho, porque ele aprendeu que sofá, entendeu? O preto no branco. Mas precisa de direcionamento. Então vocês precisam levar todo esse conhecimento para a escola. Mas primeiro, mamães, aprende, pratica em casa, desenvolve em casa, conheça o seu filho e leve. Às vezes você pensa, mas aquilo é tão... Vai isso para a professora, vai porque essa situação que aconteceu em casa pode repetir-la na escola. Então seja a ponte entre o seu filho e a escola para poder ajudar. Minha filha, Vânia, minha filha tem autismo com atraso intelectual. Qual a idade melhor para colocar na escolinha? Vânia, na verdade, o trabalho precisa ser feito em casa. O desenvolvimento começa em casa. E aí vai chegar um... Se não for a questão da idade, né? A gente tem que ver isso, a questão da idade, por causa do departamento de ensino. Mas prepare a sua filha para a escola. Prepare ela, né? É preciso dar todas essas instruções para que quando chegar o momento dela ir para a escola, ela vai ter mais estrutura, mais base para conseguir. E mesmo assim pode não ser tão fácil, mas é de suma importância todo o trabalho que você for já praticando em casa com ela e levando para a escola quando for o momento, né? Meu neto está assim sem querer ir para a escola. Então, alguma coisa está acontecendo lá na escola, né? E não é do nada, tá? Não é do nada. Alguma coisa. E às vezes está tudo bem lá na escola, como não foi o caso da minha filha. Tudo bem na escola, tudo bem. Mas a questão é essa transição, ela sair do conforto do lar, de casa. Por isso que daí alguns profissionais falam que as mães mimam os filhos. Não é que mimam. É que o autista em si, ele se sente confortável no ambiente dele. É tão desconfortável sair do ambiente dele, ter que ir num outro ambiente. É muito desconfortável para um autista. Mas ele precisa de suporte. Você precisa animar, motivar. A escola precisa motivar. Precisa ter esse trabalho em conjunto, em união, para que ele consiga fazer essa transição do lar para a escola. Rosane, estou com o diagnóstico do meu filho de 9 anos há 15 dias, recém. Assiste os outros bate-papos, sabe que eu falei sobre mães que recém têm o diagnóstico? Muitas dúvidas, imagino. No que estou esbarrando com mais dificuldade é o limite de ceder com a creche, acho que é isso, né? Assiste os bate-papos anteriores, estão salvos aí no meu Instagram para mães que recém tiveram o diagnóstico. Acredito que vai te ajudar bastante. Ah, frequência escolar, né? Rosane, fez sentido para você? Agora que eu expliquei todos esses outros conteúdos, me fala se fez sentido. Boa noite, meu filho tem 5 anos, não quer ir para a escola. Infelizmente, tinha um coleguinha batendo nele da última vez. Machucou o olho dele. Uau! Veja só, aí já surgiu um trauma. Né? Então, para o meu filho, o bullying que ele sofreu, os bullying que ele sofreu, realmente atrasaram. Então, meu filho tem 15 para 16 anos, já poderia estar no primeiro ano do ensino médio, mas ele ainda está no 8º. Para mim, está super tudo bem. Não me preocupo com isso, porque o que eu me importo é o desenvolvimento social dele, né? A comunicação, a independência. Então, eu não me preocupo quanto a isso. Mas trouxe traumas para ele que ainda estão sendo trabalhados, né? E no caso aí eu tenho trabalhado muito com a terapia floral, tá? Que tem outros conteúdos sobre ela em outros vídeos meus também, tá bom? Meu filho tem 4 anos, grau 3, muito agitado, se concentra muito pouco, mesmo com medicação, né? Quem falou isso comigo aqui? Miguel, entra no mundo imaginário do seu filho, faça isso, cative ele, você vai descobrir um outro mundo maravilhoso que ele vive,
tá? Não enxergue ele lá como uma criança que não interage, que não fala, que não discuta, não. Entre lá no mundo imaginário dele, transforme o seu filho. Infelizmente, na escola, meu filho está sendo incompreendido pelos colegas e até a professora não está preparada para lidar com as diferenças. Maggie, fez sentido para você tudo isso que eu compartilhei aqui? A importância de você trabalhar com ele e levar isso, conhecimentos para a escola? Fez sentido? A professora disse que meu filho não tinha condição de aprender nada porque não para quieto e não presta atenção nas aulas e não obedece. Ela estava prendendo ele nas pernas para ficar quieto. Você pode imaginar o que isso vai resultar para o seu filho na fase adulta, na adolescência? Esse ficar preso? O quanto isso vai impactar emocionalmente nele? Negativo? Então é o que eu falei, o foco está só no comportamento, não em procurar entender o motivo. E tá aí um bom motivo para você, mãe, começar a trabalhar com o seu filho.